Shalom, como você está? Está bem? Eu espero que sim. Meu nome é Márcio, eu estou compartilhando com você a leitura do livro Dízimos e Ofertas São para Hoje, livro escrito por Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Hoje leremos capítulo 2, Por que devemos ser fiéis a Deus nos dízimos, Hernandes Dias Lopes. Vou me concentrar neste capítulo em tratar do ensino bíblico sobre dízimo, buscando refutar, à luz das Escrituras, os principais argumentos usados para descaracterizá-lo. Nenhuma doutrina bíblica tem sido mais combatida nas redes sociais em nossos dias do que a doutrina da mordomia cristã, especialmente os dízimos e as ofertas. Aqueles que defendem a contemporaneidade do dízimo são taxados de hereges, de mal informados ou enganadores do povo. Um exame mais cuidadoso das Escrituras, entretanto, deixa claro que o ensino bíblico sobre o dízimo não mudou. O mesmo preceito ensinado no Antigo Testamento está estabelecido no Novo Testamento e deve continuar sendo praticado pelo povo de Deus até a volta de Jesus. Os desvios de uns não devem nos levar para outro extremo. Não é porque alguns falsos mestres distorcem a doutrina do dízimo, exploram o povo em nome de Deus, que devemos negar a legitimidade e contemporaneidade dessa doutrina. O dízimo foi praticado antes da lei, no sacerdócio de Melquisedeque, Gênesis 14, 20. Foi ensinado na lei durante o sacerdócio levítico, Números 18, de 1 a 32, Deuteronômio 14, do 22 a 29, Levítico 27, do 30 a 32, e também é praticado hoje no sacerdócio de Cristo, Mateus 23, 23, 1 Coríntios 9, 11 a 14, Hebreus 7 a 10. O ensino sobre o dízimo está presente nos livros da lei, Deuteronômio 14, 22 a 29, nos livros históricos, 2 Crônicas 31, 11 e 12, Neemias 13, 10 a 14, nos livros poéticos, Provérbios 3, 9 a 10, e nos livros proféticos, Malaquias 3, de 8 a 12. É ensinado outro sim nos evangelhos, Mateus 23, 23, e também nas epístolas, 1 Coríntios 9, de 1 a 14, Hebreus 7, de 1 a 28. Resta, claro, afirmar que o dízimo foi sancionado por Jesus no Novo Testamento, segundo Lucas 11, 42. Os mesmos princípios para o sustento dos levitas no Antigo Testamento são prescritos pelo apóstolo Paulo para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento, 1 Coríntios 9, do 11 ao 14. Ao longo da história, tem sido esse método utilizado para a manutenção da casa de Deus e a expansão do evangelho entre os povos. Vejamos agora alguns dos principais argumentos usados contra a prática do dízimo. Eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida na cruz. De todas as críticas feitas à doutrina do dízimo, talvez a mais frequente seja essa. O dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida na cruz. Logo, estou desobrigado de ser dizimista. A essa crítica respondemos que a prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, está presente nos livros da lei, Números 18, 21 a 32, nos livros históricos, Neemias 13, 10 a 14, nos livros poéticos, Provérbios 3, 9 a 10, e nos livros proféticos, Malaquias 3, do 8 ao 12. No Novo Testamento está presente tanto nos evangelhos, Mateus 23, 23, como nas epístolas, os textos que já foram citados. Eu estou citando as referências porque se trata de defesa apologética.
É importante dizer que a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial, segundo Gênesis 14, 20, 28, do 18 a 22. Abraão, 400 anos antes da lei a ser instituída, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo. O dízimo foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo de Levi, aqueles que trabalhavam no ministério, segundo os textos já citados, os mesmos princípios de sustento dos sacerdotes levitas no Antigo Testamento são usados para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento. Então aqui o texto que já citamos algumas vezes, 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Logo, os que estão no ministério hoje, na vigência da nova aliança, devem viver do ministério. Embora a ordem levítica tenha cessado com o advento da nova aliança, segundo Hebreus 7,18, os dízimos não cessaram, porque Abraão, como pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, e nós, como filhos de Abraão, entregamos o dízimo a Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Este é o texto de Hebreus 7:8. Aqueles que usam Mateus 23:23 para dizer que Jesus sancionou o dízimo antes da inauguração da nova aliança, mas que depois da sua morte essa sanção não é mais válida, esquecem-se de que junto com o dízimo Jesus menciona também outros preceitos da mesma lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Se estamos desobrigados do dízimo, por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses outros preceitos da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, pois também são da lei. Fica evidente que Jesus reprova os escribas e fariseus pela sua prática legalista e meritória do dízimo, uma vez que pensavam que o dízimo era uma espécie de salvoduto. Imaginavam que, por serem dizimistas, tinham licença para negligenciar os outros preceitos da lei. Na verdade, os escribas e fariseus, besuntados de hipocrisia, estavam superestimando o dízimo e menosprezando os preceitos principais da lei. Ao mesmo tempo, porém, que Jesus reprova a visão distorcida dos escribas e fariseus, que davam grande ênfase ao dízimo em detrimento da justiça, da misericórdia e da fé, referenda à prática do dízimo, devíeis, porém, fazer essas coisas, entre colchetes, a prática da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas, entre colchetes, a entrega dos dízimos. Apesar dos desvios de uns e das críticas de outros, devemos continuar fiéis a Deus na entrega dos dízimos, pois este é o claro ensino de Jesus, conforme o ensino fiel das Escrituras. É preciso deixar claro que o dízimo não é uma questão meramente financeira. Trata-se do reconhecimento de que tudo o que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. 1 Timóteo 6,7. Somos apenas mordomos de Deus e, no exercício dessa mordomia, devemos ser achados fiéis. 1 Coríntios 4:2. O dízimo, mais do que um valor, é um emblema, é um sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua provisão. A entrega dos dízimos é uma ordenança divina.
não temos licença para retê-lo, subtraí-lo, nem administrá-lo. Eu não sou dizimista porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes e levitas e estes não existem mais. É verdade que o dízimo era para sustento dos sacerdotes e levitas, Levítico 27, 30 a 34, Números 18, de 1 a 32, Deuteronômio 14, do 22 a 29. Também é verdade que a ordem levítica cessou, Hebreus 7, dos versos 11 a 19. De igual modo, é verdade que todos nós que cremos em Cristo fomos feitos sacerdócio real, 1 Pedro 2, 9, Apocalipse 1, 5 a 6. O dízimo, porém, era uma prática anterior aos levitas. Portanto, não pode se confinar a eles. Abraão já entregava o dízimo antes mesmo da nação de Israel existir, Gênesis 14 e 20. Jacó, neto de Abraão, prometeu dar o dízimo a Deus antes de seus filhos, que formaram os 12 das 12 tribos de Israel, nascerem, Gênesis 28, 22. Fica evidente que o dízimo é anterior à lei e aos levitas. Entender o ensino das Escrituras sobre o sustento da casa de Deus e dos obreiros de Deus no Antigo Testamento é muito importante. Vamos fazer uma retrospectiva desse momentoso assunto. O êxodo do Egito trouxe não apenas libertação para Israel, mas também fez dele uma nação. Todo o povo era visto como um reino sacerdotal, portanto, uma nação santa, Êxodo 19, 6. Dentro deste contexto, as atividades sacerdotais específicas pertenciam a 3 ordens: sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Arão era o sumo sacerdote, e os sacerdotes deveriam ser os descendentes masculinos de Arão, que eram um levita, Números 3:10. Os levitas eram outros membros, homens da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia, Gênesis capítulo 29, verso 34. A tribo de Levi era composta dos descendentes de seus 3 filhos Gerson, Coate e Merari. Moisés, Arão e Miriam tinham sua genealogia ligada a Coate, Êxodo 6,16. Cabia ao sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo uma vez por ano para fazer expiação pelo povo, Levítico 16, de 1 a 34. As principais funções do sacerdócio corriam no santuário. Cabia a eles o cuidado das coisas sagradas, além de atividades sanitárias, Levítico 13 a 15. Os levitas auxiliavam os sacerdotes e serviam a congregação no templo. Levi, como tribo, não poderia possuir nenhum território na distribuição das terras. O próprio Deus era sua herança, Números 18, 20. Uma vez que a tribo de Levi não podia acumular riquezas, deveria ser sustentada por ofertas e dízimos, conforme o mesmo texto e o verso 21. Assim como a viúva, o órfão e o estrangeiro, eles eram recomendados aos cuidados do povo de Deus, Deuteronômio 14, 29. O povo devia trazer à casa de Deus, e não a outro lugar qualquer, os seus dízimos e ofertas, Deuteronômio 12, verso 6. Deixar de fazer isso era desamparar os levitas. A ordem de Deus é expressa: guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra, Deuteronômio 12, 19. O povo devia dar os dízimos de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano fosse recolhido no campo, Deuteronômio 14, 22, ou vender esse produto e entregá-lo em dinheiro, Deuteronômio 14, 25 e 26, mas jamais poderia desamparar os levitas que não tinham herança com as demais tribos, conforme o verso 27. De 3 em 3 anos, os dízimos deviam também assistir o estrangeiro, o órfão e a viúva, os versos 28, 29 e o capítulo 26 e verso 12. Mesmo que as circunstâncias fossem difíceis,
o povo deveria ser fiel a Deus na entrega dos dízimos em vez de comê-lo na sua aflição, segundo Deuteronômio 26, 14 e 15. Os dízimos foram dados por Deus a Arão e a sua casa, Números 18 e 8. As primícias que eram de Deus, ele as deu a Arão, Números 18, os versos 12 a 13. O dízimo não era do povo nem dos levitas, mas de Deus. O dízimo será santo ao Senhor, Levítico 27, 32. Porque Arão não tinha herança entre as tribos. Deus lhe disse: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Números 18 a 20. E disse mais: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, verso 21. Esses são todos os versículos de Números 18. Os dízimos são apresentados ao Senhor, e o Senhor os dá aos levitas em virtude de não terem eles herança entre o povo. Agora o verso 24. Os levitas, que recebiam de Deus os dízimos que o povo trazia, entregavam também o dízimo dos dízimos. Agora os versos 25 e 26. E os levitas e a casa deles podiam comer o dízimo que era trazido, pois era essa a sua recompensa, o verso 31. O dízimo passou a ser termômetro espiritual na vida do povo de Israel. Sempre que o povo se afastava de Deus, negligenciava a entrega dos dízimos. Sempre que havia um reavivamento espiritual, o povo trazia de volta os dízimos à casa do Senhor. 2 Crônicas 31, os versos 11 e 12. Neemias chegou a dizer que não entregar o dízimo era desamparar a casa de Deus. Neemias 13, verso 11. Malaquias foi mais contundente ao afirmar que reter o dízimo era roubar a Deus, Malaquias 3:8. Como deixamos claro anteriormente, Deus regulou a destinação dos dízimos para o sustento dos levitas, uma vez que na distribuição das terras a tribo de Israel não recebeu herança. Ela devia cuidar exclusivamente do culto divino, viver exclusivamente do ministério. Deus era a sua herança e o seu provedor. Os levitas não deviam trabalhar no campo, cuidando de lavouras e dos rebanhos. Deviam, ao contrário, se dedicar ao serviço divino e receber dele seu digno sustento. Se no culto levítico, quando a ação do povo da promessa era centrípeta, ou seja, voltada para o tabernáculo e depois para o templo, quanto mais hoje, quando a dinâmica da igreja é centrífuga, ou seja, levar o evangelho a toda criatura, em todo o mundo, até os confins da terra, em cada geração. Se na antiga aliança os dízimos e as ofertas foram os meios estabelecidos por Deus para sustentar sua obra, quanto mais na nova aliança, quando as demandas da obra se desdobraram por todo o mundo, se desdobraram para horizontes muito mais largos. O fato de hoje não existir a ordem levítica não dispensa a prática dos dízimos, ao contrário, temos hoje uma gama imensa de ministros e obreiros que trabalham no ministério, pregando o evangelho e vivendo o evangelho. Quando o apóstolo Paulo trata do sustento dos obreiros na nova dispensação, recorre ao texto que fala do sustento dos levitas. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que recolhamos de vós bens materiais?
Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos também nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Não sabíeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14. Com isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, demonstra que há uma estreita conexão entre o modo usado no sustento dos levitas com o modo usado no sustento dos obreiros do Novo Testamento. O salário dos obreiros na nova dispensação é tão legítimo como o era o sustento dos levitas na antiga dispensação. Fica evidente, portanto, que os mesmos princípios quanto ao sustento da obra e dos obreiros devem ser observados na nova dispensação. Romanos 15, 27. Paulo mesmo, tendo esse direito, abriu mão dele por causa do Evangelho, 1 Coríntios 9, 15. Mas recriminou mais tarde a atitude da igreja de Corinto por não pagar o seu salário a que ele tinha direito. Despojei outras igrejas, recebendo salário para não vos poder servir, e, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. 2 Coríntios 11, do 8 a 9. E ainda acrescenta: porque em que tendes vós sido inferior às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me essa injustiça, 2 Coríntios 12 e verso 13. É preciso enfatizar, outro sim, que mesmo na antiga dispensação os dízimos tinham um propósito mais amplo do que meramente sustentar levitas. Também deveriam assistir os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. De igual modo, na nova dispensação, os dízimos e ofertas são destinados não apenas ao sustento dos obreiros, mas também, e de igual modo, a socorrer os aflitos e necessitados da igreja. Atos 4, do 32 a 37, 11, do 27 a 30, Gálatas 2:10, e alavancar a obra missionária no mundo. Hoje, muitas igrejas, no cumprimento de sua missão de pregar o Evangelho e socorrer os necessitados, investem vultuosas quantias em trabalhos sociais como creches, asilos, escolas, hospitais e centros de recuperação de dependentes químicos. Tudo isso custa muito dinheiro. Quando a igreja é fiel na entrega dos dízimos e generosas ofertas, ela atende a todas essas demandas, pois o método estabelecido por Deus é suficiente para a igreja cumprir cabalmente a sua missão de pregação e ação social. As demandas hoje são imensas quando se trata também da expansão da igreja. A compra de terrenos, construção de templos, o aluguel de salões para o culto público, a manutenção dos lugares consagrados ao culto divino, tudo isso custa caro. A igreja não precisa nem deve lançar mão de expedientes estranhos às Escrituras para manter sua obra, como bazares, livros de ouro, churrascadas, bingos, etc. O próprio Jesus já estabeleceu o método de sustento de sua obra. São os dízimos e as ofertas.
Eu não sou dizimista porque o dízimo era trazido ao templo e hoje nós somos o templo. É verdade. O dízimo era trazido ao templo, onde havia um lugar reservado para o seu recolhimento. Lá em Malaquias 3,10 nós percebemos isso. Mas o dízimo não se destinava apenas ao sustento do templo. Destinava-se também ao estrangeiro, ao órfão, à viúva. O dízimo era para o sustento de pessoas mais do que para a manutenção física de uma casa. É bem verdade que a negligência na entrega dos dízimos era desamparar a casa de Deus. E isso significa descaso com a casa de Deus. Nos dias do profeta Ageu, o povo estava investindo todos os seus recursos na construção de suas casas luxuosas, enquanto o templo, a casa de Deus, estava em ruínas. O profeta denuncia esse pecado de negligência do povo, que trazia para Deus apenas as sobras. Deus não aceita as sobras. Ele não é Deus de resto. Ele exige primícias. O resto seria assoprado por Deus e o salário que o povo recebesse seria colocado num saquitel furado. A ordem de Deus é clara: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Hoje, nós que cremos em Jesus, o Filho de Deus, somos o santuário do Espírito. 1 Coríntios 3,16 e o verso 19 do capítulo 6. Mas nos reunimos em templos. E a construção e a manutenção desses templos precisam de recursos. E os recursos são os dízimos e as ofertas. Aqueles que dizem que a igreja primitiva não tinha templos e que também não devemos tê-los, não fazem uma correta interpretação das Escrituras nem da história da igreja. Os cristãos primitivos não tinham templos não porque fossem contra a construção de templos, mas porque eram impedidos pela lei romana de construí-los. Somente no século IV da era cristã é que esse embargo legal foi removido. Então templos foram construídos. Todos os cristãos doravante passaram a construir templos para se reunirem, e isso custa dinheiro. Mas Deus já providenciou a maneira correta desse sustento. Mesmo aqueles que são contrários à construção de templos reúnem-se em algum lugar. Uma sala de hotel, a sala de uma escola, um galpão alugado. Ora, não há aqui nenhuma diferença de mérito. Seria insensato negarmos a necessidade de um lugar seguro para nos reunirmos. Precisamos nos proteger do calor do dia, do frio da noite, do sol escaldante, da chuva torrencial. Precisamos nos proteger do barulho externo e também não perturbar o silêncio de nossos vizinhos. Quando nos reunimos num templo ou num salão alugado, o princípio permanece. Precisamos pagar essa conta, e os dízimos e as ofertas são método de manutenção da casa de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não sou dizimista porque a não entrega dos dízimos acarretava maldição, e Cristo se fez maldição por nós. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, Gálatas 3,13, não está dizendo com isso que doravante ficamos imunes às consequências de nossos pecados, mas garantindo que aquele que está em Cristo encontra-se seguro nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode arrebatá-lo, segundo João 10:28. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois a sua morte foi vicária, isto é, substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não pesa mais sobre nós, que estamos em Cristo, nenhuma condenação. Romanos 8:1. Ele fez maldição por nós, porque a maldição da lei que devia cair sobre nós
por não guardarmos os estatutos e preceitos divinos, caiu sobre ele. Jesus veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Ele não veio apenas para estar ao nosso lado, veio para estar em nosso lugar. Mesmo não conhecendo o pecado, ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Mesmo sendo bendito eternamente, ele se fez maldição por nós, Gálatas 3:13. Mesmo não tendo pecado pessoal, carregou no seu corpo no madeiro os nossos pecados, 1 Pedro 2:24. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, Isaías 53:5. Ele sorveu sozinho todo o cálice amargo da ira de Deus, que deveria cair sobre a nossa cabeça. Ele morreu a nossa morte, sua morte foi vicária, substitutiva. De fato, na cruz, Jesus levou essa maldição. Agora, porém, mesmo depois de salvos pela graça, não ficamos isentos das consequências graves de nossa desobediência aos preceitos de Deus. Quando um crente peca, seu pecado torna-se ainda mais grave, pois peca com um maior conhecimento e contra o amor a Deus. Aqueles que usam esse argumento para subtrair o dízimo revelam que o seu amor está no dinheiro. O dízimo é um símbolo, é um emblema de nossa fidelidade a Deus. Provamos que o dinheiro não tem poder sobre nós, nosso coração está em Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento. 1 Timóteo 6, verso 17. Precisamos compreender à luz das Escrituras quem somos e o que temos para nos desmamar do amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. A palavra de Deus diz que viemos do pó e voltamos ao pó, Gênesis 3,19. Nossa vida é um traço entre o pó e pó. Ao vir do pó, nada trouxemos para este mundo. Ao voltar ao pó, nada levaremos do mundo. 1 Timóteo 6,7. O patriarca Jó testemunha: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jó 1,21. Nós nunca tivemos nada, não temos nada e nunca teremos nada. Deus é o dono de tudo, Salmo 24:1. Somos apenas mordomos ou despenseiros de Deus, 1 Coríntios 4:1 e 2. Tomamos conta daquilo que pertence a Deus. O compromisso do mordomo é ser fiel ao seu Senhor. Se o dono de tudo que temos nas mãos para administrar é generoso, não podemos reter com usura o que é dele. Antes devemos repartir com generosidade. O maior problema que temos para entregar os dízimos de Deus e ofertar com generosidade é a síndrome de dono. Sempre que pensamos que somos o dono, vamos querer mais e mais para nós. Mas quando entendemos que tudo é de Deus e que devemos ser fiéis a Ele na administração dos nossos bens, que estão sob nossa responsabilidade, então nosso coração está apegado a Deus e não ao dinheiro. Eu não sou dizimista porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta como dízimo. Alguns pregadores defendem que temos duas contribuições na palavra de Deus, uma compulsória e outra voluntária. A contribuição para o governo é sempre compulsória, mas a contribuição para Deus é sempre voluntária. Será? Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22:21. Onde está a diferença entre a contribuição a César e a Deus? Ambas são compulsórias. Quando entregamos o dízimo a Deus, estamos adorando-o por sua fidelidade. Quando pagamos tributo ao governo, estamos dando a ele o que lhe é direito, Romanos 13 e verso 7. Aqueles que usam o texto de 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, para regulamentar a contribuição cristã, em substituição aos dízimos, cometem um sério equívoco hermenêutico.
Paulo não estava tratando de dízimo, mas de uma oferta especial levantada para atender os pobres da Judéia, segundo Gálatas 2:10, 1 Coríntios 16:1, 2 Coríntios 8, 1 a 5 e o capítulo 9, verso 1. Uma oferta que seria feita e depois cessada. É bem verdade que os princípios ali colocados são permanentes e de nenhuma forma estão em contradição com o dízimo, pois falam de individualidade, de sistematicidade e de proporcionalidade. Nenhum teólogo, pastor, igreja ou concílio tem autoridade ou competência para desautorizar uma ordem divina. Os dízimos e as ofertas não deixaram de vigorar porque este ou aquele líder religioso escreveu uma tese de doutorado contra eles e está ensinando que essa prática foi prescrita. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Verdade de Deus não deixa de ser verdade porque é negada por uns e distorcida por outros. Queridos, nós vamos particionar a leitura desse capítulo em 3 partes, porque já estamos chegando a 36 minutos e nós lemos apenas 1/3 do capítulo. Então vamos ter necessidade de parte 2 e parte 3. Quer deixar alguma sugestão para nós? Quer deixar-nos um feedback da leitura do capítulo? Escreva nos seus comentários, nós leremos. Espero que esteja sendo bênção para você. Shalom!